beleza? Nesse vídeo eu quero fazer o meu primeiro react, o primeiro vídeo resposta. Faz muito tempo já que eu tenho YouTube, mas eu nunca fiz esse tipo de vídeo, mas esse é um vídeo que eu queria fazer. Basicamente, qual que é a proposta desse vídeo? É dizer que o Emiya seria capaz de vencer a Guerra do Santo Graal sozinho. Basicamente, esse vídeo é um questionamento, se ele seria capaz de vencer ou não. Mas de acordo com o autor do vídeo, sim, ele seria capaz de vencer. Eu não concordo. E é por isso que eu vou estar fazendo esse vídeo. Vou deixar ele explicar os pontos dele, porque ele pensa assim. E conforme ele for explicando, eu vou dizendo aí o que eu acho. Opa galera, Emiya foi um personagem interessante que apareceu nas rotas de Sky Knight e até hoje ele é o meu personagem favorito, superando até mesmo Gilgamesh nesse quesito. Mas afinal, Aumentar um ele pouco o conseguiria volume vencer aqui. a Quinta Guerra do Santo Grau sozinho? Isso você só vai descobrir depois da intro. Eu sou Renan Góes, ou vocês também podem me chamar de Trojan, então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Face a new challenge, far, far away. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory. Strong as a night, nothing can break us down. We will always. Cheguei, meus taverneiros! Tudo tranquilo com vocês? Eu trouxe esse vídeo numa ideia mirabolante que tive. Afinal, o Archer conseguiria levar a guerra toda sozinho? Você vai descobrir ao deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim como falar sua opinião nos comentários pra gente papear. Primeiramente, para não chegarem me xingando com o resultado, vou pôr regras aqui e essas regras vão pesar bastante. Primeiramente, os poderes gerais do personagem serão considerados, assim como a sua personalidade também, ou seja, Gilgamesh vai ser arrogante aqui. E antes que digam que estou roteirizando uma luta, vou usar tudo que li, vi e sei sobre eles. Vou analisar como ele se sairia contra cada um dos 8 servos restantes, considerando o Hassan no braço amaldiçoado, e o Emiya será analisado no 1 contra 1 nas batalhas. Indo pro vídeo. E vamos começar com Hassan, servo da classe Assassin. Hassan apareceu em Ravensfield e com seus poderes não mostrou nada muito impressionante, diferente de seu rogo, Zabania, um rogo do tipo anti-unidade que ao tocar seu oponente no peito, ele pode espelhar o coração na palma de suas mãos e assim esmagá-lo. Em combate ele demonstrou grande furtividade e uma grande proficiência no uso de adagas. Em uma luta, as chances de Hassan vencer Emiya são nulas. Primeiramente, Emiya é mais rápido que ele. Kuchumai já se movia na velocidade da luz e Emiya mesmo assim conseguiu reagir e bater de frente. Ou seja, essa velocidade do Hassan não seria nada complicado de lidar. O Zabania seria inútil, afinal de que adianta ter uma técnica insta-kill que não funciona em um oponente mais rápido que você? A resistência de Hassan é baixíssima e ele perderia com um único tiro da Kaladborg ou de flechas normais em sequência. Indo agora para Medea, serva... Bem, eu já preciso falar aqui que eu não acho que o Emiya venceria o Hassan do braço amaldiçoado. E por que eu digo isso? Porque a própria história mostrou, porque a própria Light Novel, a própria história mostrou que ele não venceria. Na rota Ravensfell, ele foi derrotado pelo Hassan do braço amaldiçoado. Então, baseado em que você pode dizer que ele venceria? Ele simplesmente não venceria e não funciona meio que assim. O Emiya ele lutou contra o Ku Khulain, sim. Tecnicamente empatado, tecnicamente igual. Só que ele estava usando a sua clarividência, que é uma capacidade que ele tem, de meio que prever os oponentes. Ele nem conseguia ver o que o Ku Khulain estava fazendo. Na visual novel é mais explicado que quando Ku Khulain usa sua velocidade máxima, o Archer ele não consegue nem enxergar os ataques, ele só se movia ali na base da previsão, usando uma das suas habilidades. E mesmo assim, o Ku Khulain também foi derrotado pelo Hassan do braço amaldiçoado. Então, baseado em que
o Emiya ganharia, cara, ele não ganharia. Na rota do Hassan, na rota Rivenspell, onde o Emiya enfrenta o Hassan do Mar Amaldiçoado, tinha mais gente com ele. Tinha a Rin, tinha o Shiro. Mesmo com mais gente junto, ele ainda foi derrotado pelo Hassan. Então não, ele não venceria o Hassan do Braço Amaldiçoado. Agora vamos pro próximo. Da classe Caster, Emiya, ao longo do tempo em que se tornou servo da Counterforce, passou anos planejando voltar no tempo e eliminar sua versão mais jovem. Mas cara, tu planejar por anos voltar no tempo pra se matar é foda, né não? Enquanto se preparava, Emiya acumulou uns counters de cada servo. E como counters de Medea, ele tem o próprio rogo dela, Rule Breaker, um rogo do tipo anti-Magicraft que é capaz de anular qualquer tipo de magia e retorná-la ao estado que era antes de ser usado, que Shiro, em posse de seu braço, foi capaz de usar em Salter e na Dark Sakura. Como poderes principais, Medea conta com seu rogo, que é a sua fraqueza, e uma infinidade de magias que variam, desde criar barreiras a fortalecer o seu mestre. Ela não seria de grandes problemas contra a arte, visto que ele tem grande resistência mágica, sabe todos os truques dela e detém de seu counter natural. Rule Breaker nem precisaria ser usado, já que mesmo um tiro da Calaborg 2 foi capaz de deixar Medea no chão. Com isso ele conseguiria facilmente eliminar a Megera e sair vencedor. Partindo agora para Sasaki Kojiro. E sim, eu concordo com isso. A arte de fato venceria a Medea. Até porque nós vemos isso, né? Nós vemos na própria rota Unlimited Blade Works, onde ele vence ela, né? Não tem muito o que dizer aqui. A Medea é a serva mais fraca da Quinta Guerra do Santo Graal. É a mais fraca. E sim, eu acho que venceria ela. Ele venceu, só não terminou porque ele não quis, né? Porque ele não era o objetivo dele matar a Medea. Mas a gente sabe que ele venceu. Servo da classe Assassin. Eu creio que seria o mais fácil de todos para se lidar. Primeiramente que por mais que a esgrima de Sasaki seja algo lindo, e põe lindo nisso, meus taverneiros, o cara corta entre dimensões, velho. E aprendeu isso enquanto caçava uma andorinha. Muito insano, cara. A esgrima de Sasaki é muito lapidada. Ele, mesmo nerfado, bateu de frente com o Archer e com o Saber também. O que limitou seu poder foram suas restrições. Por ter sido invocado por Medea na classe errada, ele é incapaz de sair do templo Ryudo e não pode usar todo o seu poder. O que o quebrou bastante também é sua resistência física. Com um corte de Artura, ele desistiu da batalha e se sentou nas escadas do templo, encontrando seu fim. Um tiro da Calaborg 2 seria o suficiente para lidar com Sasaki. Lembrando que a Calaborg 2 é capaz de obliterar 3 montanhas inteiras com um único tiro. Vamos agora com Medusa, servo da classe... Tá, falando sobre o Sasaki, eu não acho que ele seria o mais fácil de derrotar. O mais fácil de derrotar seria a Medea, como eu mesmo disse, pois ela é a serva mais fraca da Quinta Guerra do Cálice. Eu não sei se o Archer venceria o Sasaki. Sinceramente, aqui entra muito em especulação, porque nós não vimos essa luta, nós não vimos ele lutando. Mas nós podemos usar outras coisas como base, cara. Mesmo a Saber no mano a mano teve dificuldade para ganhar do Sasaki. E eu ainda acho que isso foi uma forçação de roteiro. Porque em habilidades básicas, em capacidade de esgrima, eu acho que o Sasaki supera a Saber. A Saber é muito mais forte que o Sasaki, e eu não estou colocando isso em jogo. Mas isso é quando a gente está falando da magia dela, cara, da Excalibur, né, que destrói montanhas, fortalezas e não sei o que. Mas a habilidade puramente de espada, eu não acho que ela deveria ter vencido. E nem o Emiya conseguiria vencer também, cara. Corpo a corpo não dá pra ganhar do Sasaki. A habilidade do Sasaki corpo a corpo é tão grande que mesmo o Hércules não conseguia entrar no templo, né? Porque pelo fato do Sasaki ter uma vantagem ali de estar por cima, porque o templo ele é uma escadaria que você vai subindo, quem está por baixo tem vantagem. Essa vantagem era o suficiente para o Sasaki conseguir deter o Hércules, cara, para o Hércules não conseguir entrar. Então o cara simplesmente é cabuloso, cara, não tem muito o que dizer. Até o Gilgamesh teve problemas para lidar com o Sasaki, cara, muita gente teve problemas.
E beleza, um tiro do Celebrimbor 2 poderia matar o Sasaki? Poderia. Só que não é tão simples, cara, não é tão simples, porque vai ser atirado de onde isso? De onde? De um lugar longe, de um ponto alto? Teria como evitar, cara, teria como evitar. Então eu não sei, mas eu deixaria essa luta em aberto. Rider, Medusa seria complicada por causa de seus olhos místicos da petrificação, que como o próprio nome já diz, petrifica tudo que seu usuário foca a visão, mas graças à sua alta resistência à magia, ele poderia counterar isso. Como já disse, ele tem todos os counters dos servos. No caso da Medusa, ele guardou o Arp, uma arma lendária que matou Gorgon, mãe de Medusa. Essa arma é capaz de fazer feridas incuráveis no corpo de seu oponente, matando até mesmo imortais com seu poder, já que anula o atributo eterno. O Bellerophon de Medusa poderia ser facilmente tancado pelo Roaias, que em posse de Shirou, que o tornou defeituoso, foi capaz de tancar a Excalibur Morgana de Salter, mesmo que com uma única camada. Ou seja, os ólicos místicos da petrificação seriam parados pela resistência mágica, Kanshou e Bakuya conseguiriam lidar com as correntes de Medusa e ele conseguiria lidar até mesmo com seu rogo, ou seja, Emiya levaria melhor. Contra o lanceiro... É por isso que eu não consigo entender esse vídeo. O autor do vídeo já viu o anime, conhece o material, mas mesmo assim disturpa todas as informações, cara, baseado em simplesmente o que? A própria Rota Rivenspell mostrou que o Archer não seria capaz de vencer a Medusa. Em nenhum cenário ele seria capaz de vencer a Medusa. A resistência mágica dele é rank C. Nós temos que lembrar que resistências mágicas elas têm um rank, assim como todas as habilidades dos servos. A resistência mágica do Archer é apenas rank C. Isso não é o suficiente para impedir que ele seja petrificado pelos olhos místicos da petrificação. Archer não tem qualquer chance de vencer Medusa. Na Rota Rivenspell, a gente vê que a CB resiste bastante aos olhos místicos da petrificação, que a Rider não consegue petrificá-la por completa, por mais que ela tente. Mas isso é porque a resistência mágica da Saber é rank A, cara, rank A. Esse vídeo está esquecendo de dizer isso, tá esquecendo de dizer que os servos eles têm uma habilidade. Isso muda tudo. O Emiya tem aí muitos dos grandes feitiços, tem. Nas grandes armas, mas ele não tem todas. Na verdade ele não tem um counter para todos os servos, não é bem desse jeito. Não é só porque o Shirou materializou o Holy Breaker da Medeia na Rota Rivenspell, que significava que o Archer tinha isso. Porque o Shirou ele pode criar também novas projeções. As projeções não são igual o Portão da Babilônia do Gilgamesh, cara, que é só tesouros que ele encontrou em vida, etc. Não. No caso das projeções do Emiya e do Shirou, ele pode projetar qualquer coisa que ele viu, cara. Se o Emiya tivesse o Holy Breaker, por que na rota do Limited Blade Works ele não usou o Holy Breaker para quebrar o contrato com a Rin ele mesmo? Ele precisou da Medeia para poder fazer isso, para poder ficar sem mestre para realizar seus planos. Vem que não fazem sentido? Esse vídeo pega dados reais, mas interpreta de qualquer jeito, cara. Muda para uma interpretação que assim não faz sentido. E o Roaias do Archer não é tão forte assim, cara, não é tão forte. O Roaias, ele tancou a Geibog do Kukulain no limite, cara. O Archer teve que gastar muita mana, ficou com o braço incapacitado e teria ido de arrasta pra cima se a luta tivesse continuado. A luta só continuou porque o Lancer não quis, literalmente porque ele não quis, cara, só por causa disso. Então o Roaias, ele é poderoso, mas ele tem muita limitação, assim como qualquer outra coisa projetada pelo Emiya, pois são fantasmas nobres degradados. A projeção ela tem limite, ela não consegue replicar literalmente o seu fantasma nobre no seu estado atual. Mas vamos pro próximo. Ter um morredor Cult Online já seria mais complicado. Creio eu que o mais complicado dessa lista seria ele,
Primeiramente, que ele tem uma habilidade que o torna imune a projéteis, ou seja, flechas seriam inúteis contra ele. Ele também tem o uso de runas mágicas que pode usar para criar várias magias e barreiras. Na Rota Fate, ele teve uma luta com Gilgamesh que duraram 12 longas horas. Não pelo seu poder, mas pela sua habilidade que tornava os portões da Babilônia praticamente inúteis contra ele. A luta só se encerrou quando Gilgamesh prendeu Tiuline em Enkidu. E aqui vai uma curiosidade, Tiuline na verdade é um semideus e possui divindade de rank B. Como seu rogo, ele conta com a Geiborg, que já ficou chato de explicar, mas vou dizer mesmo assim. Ela pode eliminar seu oponente em um único hit. Ela nunca erra o alvo e pode ser usada em um inimigo ou em vários. Emilia teria que invocar seu Limited Bladeworks e finalizá-lo. E é bem trabalhoso, justamente pela velocidade de Tiuline, mas justamente sua velocidade é sua fraqueza. No momento em que Tiuline usar a Geiborg, Emilia teria que tancar com Goaias, que é outra coisa que já ficou chato pra caramba explicar, mas explicarei de novo. É um rogo do tipo barreira que contém 7 camadas, onde cada camada é equivalente à parede de uma fortaleza. Tancando a Geiborg, Emilia teria que finalizá-lo imediatamente, já que enquanto utiliza a Geiborg anti-exército, Tiuline fica vulnerável, ou seja, Emilia levaria essa com muita dificuldade. Com a Saber já seria algo diferente. Não seria só complicado, como o Archer não tem chance nenhuma de vencer o Kushulen, cara. Novamente essa luta já aconteceu e o Emilia foi obliterado, cara. Eu não precisaria nem dizer muito mais porque isso não faz sentido. Ele precisa usar toda a sua energia para poder parar a Geiborg, cara. Ele precisa usar toda a sua mana, todo o seu poder. Ele teve que usar tudo que ele tinha. E ainda quase se lascou todinho. Beleza. Quando o Kukulain usa a Geiborg, ele fica, entre aspas, vulnerável. Mas o Archer também fica vulnerável quando ele usa sua defesa, cara. Tipo assim, o que o Archer poderia fazer? Ele tem que usar toda a sua concentração, toda a sua mana, só pra não ser morto pelo golpe, cara. O que ele podia fazer? Enquanto o escuro estivesse defendendo, ele pegar uma flecha e atacar? Isso não seria possível. Não tem como isso acontecer. O Archer conseguiu tancar no limite, cara. Totalmente ferido. Enquanto a lança volta para Kukulain e ele estava intacto. Se aquela luta continuasse, não teria zero chance do Archer vencer, cara. Meu Deus do céu. Eu gosto pra caramba do Emilia, cara. Eu não sou hater do Emilia. Eu não fiz esse vídeo porque eu sou hater do Emilia, cara. Muito pelo contrário, eu gosto bastante dele. Mas caramba, cara. Isso tá totalmente contra o que já foi mostrado literalmente no material original e não faz sentido nenhum. O Emilia tá sendo muito superestimado aqui, muito superestimado mesmo, cara. Eu sei que às vezes as pessoas querem que o seu personagem favorito seja mais forte, mas muitas vezes, cara, não é o caso. Eu vou citar aí, por exemplo, ReZero, cara. O Reinhardt é o mais forte, né? O Reinhardt e a Satella são os mais pica, os mais poderosos, os mais fortes. Mas o meu favorito é o Aldebaran, porque eu acho que ele tem uma história mais interessante, mais bem construída, etc, cara. É legal, sim, o seu personagem favorito ser overpower. É, mas isso nem sempre precisa ser uma medida pra você gostar desse personagem, etc, enfim. Diferente, já que para ela o Emilia não preparou um roubo, mas sim uma técnica. Usando Kanshou e Bakuya, duas espadas curtas que ele aderiu em seu estilo de luta, ele criou uma técnica secreta que envolve 2 pares dessas espadas ou até mais. Jogando 2 delas para o ar e como se fosse acertar seu oponente acha que se esquivou do ataque. Emilia lança mais 2, assim projetando 2 em suas mãos. Com a habilidade de Kanshou e Bakuya, que faz com que as 2 espadas se atraiam, ele faz elas atacarem seu oponente por trás, enquanto ataca pela frente e faz as 2 em suas mãos ficarem enormes e dilacera seu oponente. Na novel Bad End de Ravensfield, quando Shirou não foi com Medusa, ele usou essa técnica para derrotar a Saber Alter. Mesmo que não use essa técnica, ele ainda
poderia derrotá-la usando seu Unlimited Blade Works, que a própria Saber afirmou seria incapaz de destruir, mesmo com sua Excalibur. Mas e com o Hércules? O que ele poderia fazer? Bem, preparando a estratégia ou não, o Ymir seria totalmente derrotado pela Arthur. Ele não tem qualquer possibilidade de vencer ela, cara. Isso é óbvio. Ele não é um espírito do calibre para poder vencer a Arthur, cara, que é uma das mais fortes, cara. Ele tendo técnica preparada ou não, não tem chance de vencer. Cara, o Ymir não é o Batman, cara. Não funciona assim. O universo de Fate não funciona assim. Estratégia ajuda? Ajuda. Mas também não é desse jeito, cara. Também não é desse jeito. Eu não sei nem como explicar, cara. Porque simplesmente o Ymir não tem chance de vencer. A Saber é mais rápida, mais forte, melhor no corpo a corpo. Tem um fantasma nobre mais poderoso. É mais tudo, cara. É simplesmente mais tudo com o Ymir. Não tem como a Ymir vencer. E a Saber não precisa desintegrar o Unlimited Blade Works para vencer o Ymir. Na verdade, isso não tem nada a ver. Ela só precisa matar ele, vencer ele, derrotar ele. Eu não acho que ela precisa fazer isso para poder derrotar ele. Primeiramente, ele poderia fazer a mesma coisa que fez em UBW enquanto ajudava a Saber. Ele poderia lutar à distância usando várias projeções da Kaladborg 2. E com o impacto, a Kaladborg 2 levou 2 vidas de Heracles. Heracles não conseguiria lidar com uma chuva dessas projeções, que Ymir ainda pode fortalecer usando magia de reforço. Caso fossem se enfrentar de frente, Ymir ainda poderia projetar a Caliburn, que ainda na rota Fate, em posse de Shirou, foi capaz de mandar 7 vidas de Heracles para o saco. Ou seja, ele daria cabo de 9 vidas do Heracles com suas projeções, sem contar o uso de Kanshou e Bakuya. Com o resto de sua mana, ele poderia invocar um Limited Blade Works e fazer as mesmas coisas que Gilgamesh fez com Berserker, o Straça Italiano. Ou seja, o Ymir poderia lidar com ele também. Mesmo com o God Hand, as mãos de Deus, que permite a Heracles reviver 12 vezes, ele não conseguiria lidar com a chuva de Kaladborg. Primeiramente, que também ele possui uma habilidade que ao morrer ele revive instantaneamente e se torna mais resistente e imune à habilidade que o matou da primeira vez. Mas Ymir possui um counter contra isso também, ou seja, ele ainda tem Arp, um rogo que lhe permite matar imortais e ainda conta com sua magia de reforço, que pode reforçar sua Kaladborg, tornando ela mais poderosa e assim continuar uma chuva de flechas em Heracles que não conseguiria resistir e o eliminaria novamente. E o Gilgamesh? Literalmente, isso não seria possível. O Ymir não tem chance nenhuma de vencer o Hércules, cara. Simplesmente porque essa luta já aconteceu, ele não venceu. Eu acho que é muito simples. Ele usou tudo que ele podia, todas as capacidades dele, e ele não conseguiu. Na rota da Saber, né, na primeira rota, teve essa luta, cara. Ymir lutou contra o Hércules, ele conseguiu tirar 5 vidas dele, cara, o que já é bastante. Mas ele não tem recurso para poder tirar as 12 vidas dele, cara. Se a própria história mostrou, se essa luta aconteceu, então qual argumento mais, cara, que pode ser usado contra isso, cara? Tipo, contra fatos não existem argumentos. Esse vídeo aqui, nessa parte, também se equivoca sobre as habilidades do Ymir. O Ymir poderia manifestar Caliburn, né? Mas seria uma versão degradada, cara. Todos os fantasmas nobres que o Archer manifesta são uma versão degradada dos fantasmas nobres originais. Porque a magia de projeção, como eu já disse, ela tem limite, galera. Ela tem limite, ela não pode manifestar tudo. Se a magia de projeção pudesse manifestar tudo, o Ymir manifestava a IA do Gilgamesh e acabou para todo mundo. A gente sabe que não é desse jeito. Todas as rotas explicam isso, que as magias de projeção, ela é limitada, ela tem limites. Não é literalmente ilimitado, você não pode criar qualquer coisa. O Shirou só conseguiu manifestar Caliburn completamente porque ele tinha a bainha dentro do corpo dele, galera. Literalmente, isso é uma exceção, não uma regra, é uma exceção única.
Porque os fragmentos, a própria arma estava dentro dele, cara. E pela arma original estar dentro dele, ele conseguia manifestá-la para fora na forma de uma cópia perfeita. E é só por causa disso. Em qualquer outra situação, o Emiya não consegue manifestar uma arma com seu potencial total. Lutando de longas distâncias, eu acho que o Emiya teria uma chance maior. Mas eu também acho que ele não venceria, galera. Porque tem uma coisa chamada limite de mana, galera. Limite de mana. Projeções de Calabrug 2 custam muita mana. E por mais que o Archer tenha muita mana, porque a mestra dele é a Rin, a segunda melhor maga da Quinta Guerra, né, só perdendo para Iliasville, não é o suficiente. Provavelmente não seria o suficiente, gastaria muita mana. E a Calabrug 2 só tirou 2 vidas do Hércules porque ele foi pego de surpresa. Na verdade, poderia ter tirado mais se acertasse ele de peito aberto, mas né, isso não aconteceria. Obviamente ele vai se defender. Mas foi porque ele subestimou, galera, porque ele subestimou. Ele achou que ele tancava, que seria o suficiente, que ele não precisaria nem se defender. Mas como foi se aproximando, ele viu o perigo, ele tentou se defender, ele se defendeu. Mas ele assim perdeu 2 vidas. Já sabendo disso, ele não arriscaria de novo, né, galera? Ele não arriscaria, ele tentaria se defender, né? Ele procuraria fazer alguma estratégia. Mas vamos pro próximo. Gilgamesh, o que ele poderia fazer contra o Biribinha? Bem, galera, como counter do Gilgamesh, ele tem 3 formas de lidar com o Biribinha. Primeiramente, ele sozinho já é o counter de Gilgamesh para lidar com os portões da Babilônia por causa de seu Unlimited Blade Works. Ele teria que arrumar uma forma de que Gilgamesh não puxasse a EA. E ele não arrumou um counter que preste contra o Gilgamesh justamente pelo segundo ponto. Ele ia tirar proveito da personalidade do Biribinha, que jamais usaria a EA contra uma cópia fajuta. E mesmo que puxasse, Emiya seria rápido o suficiente para arrancar um dos braços do Gilgamesh, assim como Shirou fez. E caso Gilgamesh puxasse a EA, Emiya poderia criar a Excalibur e assim bater de frente com Gilgamesh, interceptando a EA e abusando disso para eliminar o Biribinha. Ou seja, Emiya... Novamente esse vídeo usa informações erradas. Archer não consegue manifestar Excalibur. A magia de projeção dele não pode manifestar Excalibur, porque é um construto divino, do mesmo nível da IA. E ele não consegue, galera, ele não consegue criar. Ele não consegue, literalmente, se ele tentar, vai bugar a mente dele, cara, vai bugar, ele não vai conseguir nem começar o processo de copiar. E isso é dito nos materiais oficiais, galera, novamente, tudo que eu tô falando aqui é dito nos materiais oficiais. Então não, essa estratégia não funcionaria. E usar de base a batalha do Shirou contra Gilgamesh não faz sentido nenhum, pois aquilo foi muito situacional, foi extremamente situacional. Primeiro é que o Gilgamesh estava muito nerfado, ele já estava sem mestre há muito tempo, pois o Kotomini já tinha sido morto pelo Kukulain. O Archer estava usando a habilidade, eu não lembro como chama essa habilidade, mas é uma habilidade que os servos geralmente da classe Archer têm, que é de permanecer no mundo após seu mestre ter morrido. Mas ainda assim, isso nerfa o servo. As reservas de mana e todas as habilidades do Gilgamesh estavam muito diminuídas quando o Shirou venceu ele. E pelo contrário, o Shirou estava totalmente bufado com a mana da Tozaka Rin, né, com o brasão da família dela. E mesmo assim, o Gilgamesh só perdeu porque ele subestimou muito o Shirou. Coisa que não aconteceria contra o Emiya, cara, não aconteceria. O Gilgamesh não subestimaria o Emiya tanto quanto ele subestimou o Shirou, cara, por isso ele não daria as mesmas brechas. Fora que isso é extremamente situacional, pois na outra rota, na rota da Saber, o Gilgamesh ainda tem o Kotomini Kirei como mestre na luta final. Isso diminuiria ainda mais as chances do Archer ganhar. Diz que esse vídeo não está roteirizado, mas ele está completamente roteirizado a favor do Emiya.
Fora que o dono do vidro só pensou nas estratégias do Emiya, não na que outros servos fariam para lutar contra ele. Como se o Emiya fosse o único que pensa e o único que tivesse estratégia. Logo não faz sentido. Terceiro fator, uma guerra é cheia de imprevisibilidades. Poderia acontecer alguma coisa aí que ferrar o Emiya, que ele não pensou, que ele não conseguiria lidar, que ele estaria em desvantagem, como acontece em muitas rotas. Então, tecnicamente, esse vídeo está completamente roteirizado e ele também está errado, pois o Emiya não venceria a maioria dos servos da Quinta Guerra do Santo Graal. E tem informações aqui, como eu disse, que vão de encontro contra o material original. Pois o Emiya Archer, ele não seria capaz de manifestar Excalibur, porque ele não pode criar construtos divinos, como eu disse. No Fate CCC Extra, o Nameless consegue manifestar Excalibur, galera, mas isso é outro universo. É importante que a gente não confunda as coisas, pois Fate tem regras diferentes em cada universo. O Emiya estava sendo bufado pelo poder da Lua, pelo poder da Moncel, e é só por isso que ele conseguiu criar Excalibur, e ainda era uma versão degradada. O Emiya do Stay Night, do universo Stay Night, ele não tem essas capacidades, porque são dois personagens totalmente diferentes, com histórias diferentes, de universos diferentes, etc. O Emiya poderia chegar ao fim da guerra, não ganhar de todos os servos, o que de fato aconteceu no Limited Blade Works. Ele conseguiu chegar até o final da guerra. O próprio Emiya fala para o Shiro: eu vou deixar isso com você, no caso a tarefa de derrotar o Gilgamesh. Porque o Emiya sabia que ele não seria capaz, galera, que não teria como. Ele mesmo já enxergou que as condições necessárias para derrotar o Gilgamesh, ele não conseguiria atender. Se ele achasse que ele conseguiria ganhar, ele mesmo teria lutado contra o Gilgamesh e não deixado para o Shiro, cara. Enfim, essa é a minha opinião sobre esse vídeo. Conseguiria levar essa guerra nas costas se fosse bem inteligente e usasse todo o seu arsenal. Mas como digo sempre, essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar.